Hi, hello, and welcome, ladies and gentlemen, out there at your devices. Minhas senhoras e meus senhores, do outro lado do monitor, sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio junto ao Ministério Federal da Alimentação e Agricultura da Alemanha. Nos últimos dias, todos trabalharam intensamente sobre a temática, ou seja, a alimentação escolar sustentável. Houve 4 grupos de trabalho e acabou de se realizar também um side event, um evento paralelo sobre o tema. Alguns recordarão que a ministra federal Julia Klöckner tenha citado essa temática e houve contribuições muito construtivas e frutíferas para a coalizão, que terá o seu início em agosto. Nós ouvimos alguns impulsos que também deverão ser utilizados para a Cúpula Mundial em setembro. Eu dou um alô a todos aqueles que irão participar dessa cúpula. Alegro-me por estar presente. O tapete vermelho foi desenrolado. Eu alegro-me em poder participar dessa discussão. Muito obrigado. Já conseguimos ver antes da cúpula. E ainda temos 14 semanas à disposição. Eu já fico um pouco nervoso porque há 2 grandes vertentes que se unem aqui, que são importantes para a cúpula. Nós verificamos que os países e outros stakeholders reúnem os seus esforços para provocar uma mudança. 35 países e alguns mais no futuro já deram o seu acordo nacional, considerando a cúpula mundial. Pretende-se encontrar vias nacionais para satisfazer as metas de sustentabilidade. Nós temos que lutar com esse assunto a nível global e aquilo que os países fazem a seu nível nacional é muito importante, sendo que a alimentação escolar está no centro da atenção. No momento, não queremos criar apenas um futuro para as crianças, e sim queremos provocar outros efeitos, mas as crianças foram as que mais sofreram durante a pandemia e não receberam uma alimentação adequada muitas vezes. Se trabalharmos de forma sistemática a nível da coalizão, eu penso poder afirmar que nós necessitamos de alimentos, mas não de quaisquer alimentos, e sim de uma nutrição sustentável e adequada. Isso é uma oportunidade também para a indústria alimentar, para participar dessa cadeia produtiva. Se nós conseguirmos ser um motor para uma produção sustentável, compatível com o meio ambiente, então está bem. Não se trata de resolvermos sozinhos um problema. Nós queremos abrir o âmbito. E em todas essas iniciativas e coalizões, nós queremos salientar o potencial da mudança. Uma mudança para uma situação mais sustentável e mais inclusiva. Podem estar certos de que a coalizão será tematizada na cúpula e terá a atenção que merece. Eu, de fato, estou muito nervoso e muito obrigado. Obrigada, Martin, por ter disposto do seu tempo para se pronunciar aqui no evento final.
Martin, eu sei, vai estar muito ocupado e, por isso, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Roma é a sede da FAO e, claro, que nós temos outros participantes de Roma aqui também. Vamos começar o nosso trabalho e vamos ouvir os relatos dos 4 grupos de trabalho que trabalharam no dia e meio passados. Depois passamos a um debate geral e tentaremos conseguir obter uma visão global, um panorama geral a partir de todos os focos. Mas antes disso, eu gostaria de entrar em diálogo com os senhores, porque sabem que ao lado do stream há um chat box e nós nos alegramos em ler ali as contribuições, as perguntas e dúvidas. E se tiverem perguntas urgentes em relação aos objetivos e tudo aquilo que estamos fazendo, por favor, formulem-nas. O Martin já citou os temas mais importantes, mas agora trata-se de entrarmos em pormenor, em detalhe, nos grupos de trabalho e de verificarmos o que se passa em relação a aspectos individuais onde é necessário obter mais informação. Temos o grupo de trabalho número 1, exigências a uma política de alimentação escolar, quadro jurídico, padrões de qualidade e infraestrutura. O Dr. Stefan Stoktik, do Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia, do Instituto Max Rubner, está presente. Depois, uma senhora de Roma. And you're going to be reporting back on workshop 2, nutrition education. Responsável por um grupo de trabalho da FAO, irá falar sobre os resultados do grupo de trabalho número 2, educação alimentar e nutricional em escolas no seu entorno. Depois, Miriam Schindler, do grupo de trabalho 3, desenvolvimento de sistemas de abastecimento sustentáveis de escolas com alimentos, irá apresentar o seu relato. E, finalmente, o tapete vermelho irá ser desenrolado para Matman, que trabalha na Global Crisis situations such as pandemics. Ela vai nos falar sobre garantia de alimentação escolar em situações de crise, por exemplo, em pandemias. O microfone ainda não está aberto. Muito obrigado, Connie, pelas palavras de introdução. Eu pude ver que consta aqui uma ligação instável na internet. Eu espero que funcione. Mas eu gostaria de referir aquilo que no nosso grupo de trabalho foi elaborado. Tivemos um perito, o professor Don Bundy, que é um profissional, um especialista que nos forneceu input para a nossa sessão. Depois tivemos outra especialista que também apresentou tópicos e conteúdos. A pergunta é o que está sendo feito e o que poderá ser feito em escolas em situação de crise. A nossa tarefa foi visualizar um panorama futuro. Lamentavelmente, a presidente do grupo de trabalho não pôde comparecer, por isso tivemos que adaptar-nos à situação. Todos nós nos encontramos virtualmente e, claro, isso foi possível rapidamente. Mais rápido, talvez, do que se tivéssemos estado presentes em loco. Quem participa
desse projeto. Houve 30 profissionais especialistas de vários países e 20 países: Armênia, Austrália, Egito, Guatemala, o Nepal, a Nigéria, a Palestina, a Rússia, o Senegal, a África do Sul, o Reino Unido e os Estados Unidos e, claro, a Alemanha como país anfitrião. Vários setores estiveram presentes também no grupo de trabalho. O governo alemão esteve presente, Filipinas, Guatemala, África do Sul e as Nações Unidas se pronunciaram a nível político, organizações internacionais como a GIZ, a FAO, a OMS e também a Unicef e o Programa Alimentar Mundial. Tivemos a presença do Imperial College de Londres, dos Médecins Sans Frontières, representantes de organizações alemãs, da Austrália e também de universidades. E também da Global Child Nutrition Foundation e de outros. Essas são as mensagens. Em primeiro lugar, nós falamos da situação dada. Os especialistas deviam relatar e aprender a partir das experiências com a situação do COVID. A implementação, nós falamos muito sobre as experiências mais importantes e dos fatores programáticos, como condições quadro, jurídicas, linhas de orientação que devem ser suficientemente flexíveis. Os programas deviam ter a possibilidade de se adaptarem. Nós necessitamos de tecnologias e devemos incluir as sociedades. Falamos também de linhas de orientação para a alimentação escolar e a importância dessa alimentação escolar para o desenvolvimento e o crescimento das crianças, porque há que verificar que implicações tem essa reação num contexto de crise. Por exemplo, o tema fome. E tudo isso em ligação direta aos estudantes, aos escolares. Nós devemos desenvolver mensagens em relação ao tema educação e saúde e outros temas que são importantes para o desenvolvimento das crianças. Também há outros fatores implicados, agricultura, gênero e assim por diante. São importantes as medidas políticas e o financiamento, porque nós temos que unir mais os recursos, os meios de comunicação, a sociedade local, tudo isso deve ser incluído e estar mais presente. O que é importante é que a flexibilidade e a criatividade sejam fomentadas, porque são pilares importantes. As condições quadro deverão ser inovadoras e flexíveis, para que ninguém fique de fora. Essas são as mensagens principais do nosso grupo de trabalho e eu gostaria de agradecer a todos que participaram, o Ministério Federal da Agricultura e Alimentação e por todos aqueles que organizaram a conferência que nos possibilitaram participar. Namastê, ótimo trabalho e cumpriu, de facto, com o tempo que tínhamos definido. Covid-19, de facto, teve alguns reflexos diferentes de outras crises, por exemplo, ébola ou outras que houve assim, surtos locais que pudessem ter levado a uma pandemia, mas também houve outras crises, como o terremoto no seu país. Qual foi o que é que foi concluído no grupo de trabalho? O que é que podemos aprender para o futuro? Boa pergunta, Connie. Em primeiro lugar, falámos sobre a implementação
E isso também depende sempre das experiências contextualizadas e que é necessário. E o mais importante é, de facto, que haja essa troca de informações. As experiências com a pandemia são muito diversas em função do país onde se vive. E mesmo dentro dos mesmos países há experiências bem diferentes, mas também concordamos todos que todos partilham essa experiência e que, de facto, é algo porque estamos a passar todos o confinamento, etc. Em primeiro lugar, o debate girou em torno da melhoria, de como melhorar a alimentação escolar e como isso é possível, como esse enquadramento foi influenciado com a pandemia. Houve países que, de facto, conseguiram superar isso muito melhor que outros, por exemplo, no Sudeste Asiático, onde se procedeu rapidamente à reabertura das escolas e reconhecemos isso, que, de facto, são experiências importantes e que nós podemos todos aprender com essas experiências. Muito obrigado. Mamta, por esse breve resumo do vosso trabalho. Chego então ao grupo de trabalho 1, que é requisitos para uma política de alimentação escolar, quadro jurídico, padrões de qualidade e infraestrutura. Portanto, é um enquadramento como esses programas vão funcionar. Dr. Stefan Storkstig, conheço como Stefan. Qual foi o consenso geral do seu grupo de trabalho? Muito obrigado, Connie. Conto com todo o prazer aquilo que foi discutido no grupo de trabalho 1. Síndica Anema presidiu aos trabalhos. Depois também tivemos participantes da Índia, por exemplo. A primeira questão que se colocou foi quais os sistemas alimentares que têm uma relevância específica para que se possa, de facto, criar esses programas escolares de alimentação. Bom, temos aqui outros fatores técnicos, mas também a nível do pessoal, para que haja, de facto, uma abordagem sistémica. A segunda questão foi quais as práticas, quais as abordagens que existem ou de que tenho conhecimento em países com renda baixa, média e alta para melhorar os sistemas de alimentação escolares, quais foram as experiências que já foram feitas e quais são as lacunas ainda por preencher. E depois a outra questão é qual a parceria possível entre os produtores da parte privada, mas também do governo e da sociedade civil para que toda a envolvente da escola possa tornar-se sustentável e estável. E quais os aspectos políticos e a nível do pessoal para apoiar esse sistema e quais as medidas que já estão em prática. Portanto, foram essas e outras questões que nos levaram às seguintes conclusões. Infraestrutura, por exemplo, tecnologia, compras, financiamento, suprimento, etc. Isso tem que ser melhorado e tem que ser disponibilizado para haver, de facto, alimentações e uma alimentação segura e nutritiva. Para isso, é necessário, por exemplo, que haja o contributo governamental, por exemplo, no que diz respeito às compras, a utilização de fundos públicos para melhorar o contexto do mercado ou em que são efetuadas essas compras. E todos os atores têm que ser envolvidos e tem que haver uma disponibilidade política para haver parcerias público-privadas e também o contributo dos professores, dos alunos e dos pais e mães. E tudo isso tem que acontecer num enquadramento político que capacite todos para, de facto, sejam participantes ativos. E, por outro lado, precisamos de um enquadramento jurídico estável. Tivemos aqui, por exemplo, um exemplo da África do Sul relativamente para resultados mais duradouros. Nós pensamos que o setor privado é um parceiro bem especial neste contexto.
que pode ter uma enorme influência sobre o estado de alimentação das crianças. Claro, porque por causa da segurança alimentar, mas também por causa da comercialização de produtos menos saudáveis. Muito obrigado. De facto, chegou mesmo ao fim do seu tempo. Na quarta-feira já surgiu uma pergunta que teve a ver com o monitoramento, com a vigilância, porque para atingir todos os objetivos que acabou de referir também, temos que olhar também para os sistemas de monitoramento. Até que ponto isso foi também um tema do seu grupo de trabalho? Muito obrigado. Isso, de facto, foi uma pergunta muito importante. A vigilância e o monitoramento de todos os programas é muito importante. Portanto, e também todo o processo tem que ser monitorizado e não só o resultado. E vemos que existem aqui múltiplos esforços que nos ajudam, permitem acompanhar esse processo, mas também a trocar experiências. Quantities of data, what we are really after now is the right quality of the data. Nós vemos que existem grandes quantidades de dados, mas tem que ser dados também de qualidade. Quais os indicadores que precisamos de reunir para nos ajudar a melhorar o estado alimentar das crianças e para criar sistemas que de facto apoiem as crianças? E depois também precisamos dos indicadores nutritivos certos para, por exemplo, poder medir as necessidades nutritivas das crianças e até que ponto também assumem esses elementos nutritivos. Muito obrigado. Mas chegou a conclusão quais os nutrientes que têm que fazer parte de uma alimentação saudável? Bom, nós temos que ver sempre cada situação, nós temos que ver qual é o problema em cada situação, como quantificar esse problema e como resolver essa questão. Claro que isso é sempre só possível de forma gradual, mas temos que olhar sempre para a situação em questão. Muito obrigado, Stefan, por esta resposta concisa. Agora gostaria de convidar the rapporteur, Achim, que trabalhou na FAO, mas agora tem outro papel, porque ela é relatora de um grupo de trabalho. O que é que descobriu o grupo de trabalho 2 relativamente à educação alimentar e nutricional nas escolas e em seu meio envolvente? Muito obrigada, Connie. De facto, presidia os trabalhos do grupo, mas eu substituo aqui a relatora que estava programada. Tivemos duas apresentações bem interessantes no nosso grupo sobre como integrar educação alimentar e nutricional nesses programas. E aqui foram debatidos diferentes questões relacionadas. Nutrition programs and curricula should be what sort of expertise a questão foi ver até que ponto, de facto, a educação alimentar e nutricional possa ser integrada nos currículos das escolas e depois também como avaliar os efeitos desses programas e se a educação alimentar e nutricional deve ser uma coisa obrigatória. A segunda questão que foi abordada foi a seguinte: como fazer uso das experiências de outros com educação alimentar e nutricional, por exemplo, de entidades, de autoridades governamentais, etc. E depois também houve outra questão sobre quais os meios e quais os materiais que podem ajudar a apoiar essa educação alimentar e nutricional. E identificamos 5 soluções. Em primeiro lugar, a educação alimentar e nutricional nas escolas
deve concentrar-se em diferentes competências que têm um valor na vida real, para que as crianças e as famílias possam melhorar todos os dias a sua alimentação. Ou seja, deve ser obrigatório, de facto, no currículo, nas escolas, esse tipo de educação. E também devia concentrar-se nas prioridades das crianças e do contexto individual. Ou seja, temos que ir buscá-los onde as crianças onde estão neste momento. A educação alimentar e nutricional deve ser parte dos currículos de todos os anos, todos os níveis de escolaridade, e deve haver também um importante elemento prático, ou seja, não consistir apenas em informação teórica. Idealmente, seria uma matéria específica, uma disciplina específica nesses currículos. E deve ser sempre adaptada ao contexto nacional e cultural de cada país. A segunda mensagem foi que a educação alimentar e nutricional não deve limitar-se apenas à questão dos nutrientes e da ciência subjacente, ou seja, todos esses elementos que até agora não foram de grande eficácia devem ser um pouco negligenciadas. E a educação alimentar e nutricional também deve concentrar-se nos desafios atuais relativamente ao desenvolvimento e deve ser também levar em atenção a criança e a envolvente da escola como parte desse ecossistema. E devemos reconhecer que a temática dos alimentos é uma coisa muito pessoal, muito individual, mas também tem o seu significado sociocultural. Que quando aprendemos, por exemplo, como funciona o sistema, de onde é que provém os produtos alimentares, isso pode ter efeitos bem positivos. Depois dissemos que é importante haver uma abordagem sistémica. Para melhorar a qualidade da educação alimentar e nutricional nas escolas. Aqui, para isso, é preciso a formação contínua dos professores e das professoras e incentivos para realmente possam progredir depois. Depois, há outros elementos importantes no sistema escolar, como, por exemplo, os pais, os cozinheiros, as cozinheiras, etc. A quarta mensagem, para ter, de facto, resultados eficazes, precisamos de regras, de medidas políticas que melhorem o ambiente escolar. Por exemplo, a disponibilização de refeições adequadas e completas que possam ser que podem também ser um elemento para enriquecer a aprendizagem. Depois, em quinto, que são as plataformas digitais e canais, incluindo os meios de comunicação sociais. Social media são importantes ferramentas aqui. Mas não têm um valor em si, mas são de facto um meio para atingir um fim, ou seja, para possibilitar compreender melhor o funcionamento do sistema alimentar. As soluções blended learning são positivas para o contexto escolar, mas devem sempre incluir os pais e os professores e não sobrecarregá-los com exigências tecnológicas, etc. Portanto, devem ser utilizados como ferramentas e utilizadas para estar à altura das necessidades das crianças. Portanto, foi esse o resultado das nossas discussões e foram as prioridades que identificamos. Muito obrigado, Fátima, por ter partilhado essas soluções connosco, esses resultados connosco.
Eu já ouço todos os professores no mundo a se queixarem dele. Agora ainda temos que falar de gêneros alimentícios. Já temos tantos temas que devemos transmitir, utilizar tantas ferramentas da IT, mas como poderemos fazer face a essa nova exigência? Eu creio que isso depende muito da formação contínua dos professores, a formação contínua das capacidades e a formação contínua das infraestruturas dos professores, mas também das ferramentas que têm à sua disposição. Uma formação contínua do pessoal docente é necessária, porque eles não podem deixados de lado, devem receber as ferramentas necessárias e saber como elas funcionam. O exemplo do Reino Unido que foi comentado foi muito impressionante, porque lá o entorno, o ambiente para a formação contínua dos professores teve uma grande participação. Os professores aprenderam a cozinhar, por exemplo. E essa experiência demonstra que também a multiplicidade cultural pode ser incluída no campo de aprendizagem. E se nós não deixamos os professores sozinhos, se lhes oferecemos novas possibilidades de ministrar o ensino, de como podem utilizar essas ferramentas, então isso é um resultado fantástico. Muito obrigada. Nós deveríamos, então, auxiliar um pouco mais os professores para que as crianças possam obter uma melhor alimentação escolar no mundo inteiro, porque os problemas também são diversos, como, por exemplo, subnutrição, má nutrição e excesso de peso. Vamos ouvir agora a Miriam de Genebra, que trabalhou duramente com os seus colegas nesse grupo de trabalho. Quais foram os resultados? Muito obrigado. Então, o grupo de trabalho número 3, nós nos debruçamos sobre o desenvolvimento de sistemas de abastecimento sustentáveis de escolas com alimentos. Foi um grupo grande de 53 participantes e os resultados foram fantásticos. Muito obrigada a Carmen Bobano, que foi a presidente do grupo, a chefe do grupo. Eu tenho duas apresentações aqui que apresentaram contextos diferentes. Florence, da FAO, falou do contexto de países com baixa e média renda. E depois, outra pessoa falou de Copenhague. Esses dois exemplos, em comparação uns com os outros, foram muito elucidativos. Mas antes de eu anunciar a mensagem fundamental, eu gostaria de dizer que nós vimos aqui exemplos muito positivos em termos de cadeias de suprimento. Vimos como se desenvolvem critérios sustentáveis, falamos dos desafios que os parceiros viram e aquilo também que funcionou bem. Temos 6 mensagens-chave em 53 pessoas. Quer dizer, nós não conseguimos reduzir mais ainda. Eu peço desculpas. Em primeiro lugar, a sustentabilidade tem vários rostos. Em primeiro lugar, pensamos em sustentabilidade ambiental, mas não se trata apenas do meio ambiente, trata-se também da economia. Nós necessitamos de programas que sejam autossustentáveis. Também a multiplicidade sociocultural deve ser sustentável. E nós verificamos as diferenças existentes entre a Dinamarca e aqueles países de baixa e média renda. E vimos que o contexto é outro tema-chave.
Ou seja, é necessária uma boa infraestrutura, cozinhas nas escolas, armazéns para os produtos. Se nós considerarmos tudo isso de forma holística, então há que verificar a sustentabilidade em vários campos. Em primeiro lugar, então, o meio ambiente. Desenvolver critérios sustentáveis é algo muito exigente e sempre há que ver o contexto nacional ou local. E houve também uma larga faixa de nacionalidades no nosso grupo. Aqueles que vinham de países de alta renda falaram de alimentos orgânicos. Outros disseram, isso nós não podemos financiar, isso não existe. Então, há que ver sempre o contexto. Quando os critérios são desenvolvidos, então, esses critérios também deverão desembocar em medidas concretas. E necessitamos de um quadro legal, de um quadro jurídico que garante tudo isso. Alguns disseram, sim, existem bons quadros jurídicos, há boas medidas políticas, mas não há a possibilidade de seguir a implementação, de verificar como ela se processou, ou seja, a nível municipal, ou local, ou etc., em termos de cadeias de suprimento, por exemplo. Dissemos que é possível produzir a nível local ou regional para as escolas. Se as escolas se encontram numa região rural, onde há muita agricultura, é claro que os alimentos podem ser comprados lá, mas nós afirmamos também que se trata de concentrarmos em cadeias de suprimento rápidas, curtas e que incluam os pequenos produtores. Isso os outros relatores também sublinharam. Sistemas de alimentação escolar dão oportunidades para as empresas existentes no lugar e para todos aqueles que podem fornecer produtos às escolas. Não se trata apenas de indivíduos, e sim também de organizações coletivas. Falamos também do porquê de considerarmos os próprios alimentos. Se quisermos que eles sejam sustentáveis, então há que incluir toda a comunidade. Aspectos que ultrapassam os setores, diversos atores devem ser incluídos, porque cada ator deve trabalhar de forma sustentável, o que diz que devemos agir em conjunto. Um grupo muito importante foram as próprias crianças. Nós sempre vemos as crianças como receptoras da alimentação escolar, mas elas podem e devem ser envolvidas também no processo. E há uma certa urgência. Claro que isso depende da idade em que se encontram do país, a que pertence do contexto específico. Afirmamos também que as escolas devem criar um entorno seguro e saudável. E as crianças devem aprender esses moldes. Em alguns programas, há uma concentração, sobretudo, sobre excesso alimentar, obesidade. Em outros contextos, trata-se de fome. Então, é necessário considerar isso, e o contexto depende do respectivo país. E, finalmente, 6, trata-se da predisposição política. Há exemplos muito positivos, seja em Sri Lanka ou na Dinamarca, mas a predisposição política, às vezes, também era um empecilho. Às vezes, não havia recursos financeiros suficientes, às vezes, não havia esforços suficientes. E isso teve efeitos muito consideráveis sobre a alimentação escolar e a sua sustentabilidade. Muito obrigada. Obrigada, demorou um pouco mais do que no caso dos outros oradores, mas eu gostaria de fazer uma pergunta e solicitar uma resposta rápida.
Falou de infraestrutura para dar acesso à alimentação ou alimentos produzidos de forma sustentável. Nós não entramos demasiado em detalhe, mas eu creio que uma eletricidade, uma energia elétrica sustentável também é um tema. Nós necessitamos de infraestruturas para ligar as escolas ao processo. Uma pergunta ao Stefan, talvez, ou alguém dos outros grupos podem responder sucintamente como assegurar que negociações e orçamentos tenham uma abordagem holística. Isso é, como garantir refeições múltiplas, diversas e sustentáveis. Bom, sempre necessitamos de posturas políticas para assegurar aquilo que queremos. Senão, não funciona. Muito obrigada por ter sido tão rápido. Eu levo essa questão para o debate geral no final, mas eu não gostaria de deixar de agradecer a todos que participaram dos grupos de trabalho. E muito obrigado aos 4, Stefan, Miriam, Fátima e a representante pelos relatos que acabamos de ouvir. Muito obrigada. E com isso, nós vamos seguir. Vamos mudar um pouco as imagens aqui, porque nosso pódio já está à espera. Temos alguns convidados que eu gostaria de apresentar. Essa é a rodada final, minhas senhoras e meus senhores. Nós queremos referir-nos mais uma vez às perguntas e observações no lado direito, no chat. Tivemos várias perspectivas nos nossos debates e eu gostaria de apresentar agora os convidados. Para o setor privado, Emily Hennigan Kazoma, que trabalha para a Scaling Up Nutrition. Sun é um movimento que todos conhecem. Eu tive que pesquisar. Isso realmente suscita efeitos. Em nome das organizações internacionais, temos a OMS, Francesco Branca, diretor do Departamento Nutrição e Segurança Alimentar. Obrigado por estar presente. Aline Mitchell representa a sociedade civil. Ela já participou do Side Event há pouco e já apresentou alguns pontos. Disse que faz 15 anos que ela própria tenha começado com a Global Child Nutrition Foundation. E, finalmente, temos do lado do governo o Dr. Lopes Santos, diretor regional do Departamento de Educação nas Filipinas. Minhas senhoras e meus senhores, muito rapidamente, eu gostaria de solicitar a todos que ouçam assim a sua sensação espontânea, como avaliam aquilo que acabaram de ouvir, como poderão responder dentro de um foco bem pessoal. Dou a palavra a Emily, em primeiro lugar. Sim, muito obrigada. É de facto um debate muito interessante e ao que parece que, de facto, os últimos dias têm sido muito ricos em conhecimento e trabalho do meu setor privado. Já foram houve alguns aspectos que foram referidos. A nossa rede é, de facto, uma rede muito sólida para PMEs, mas também para o contexto local em que nós desenvolvemos atividades. Portanto,
Relativamente aos sistemas de alimentação escolar, do ponto de vista do setor privado, nós apoiamos estes sistemas e também temos que pensar como criar parcerias com os major players. Eu assisti aos trabalhos de um desses dos grupos de trabalho e achei muito importante o aspecto aqui da formação dos formadores, ou seja, é preciso haver sempre pessoas que tenham um certo nível de conhecimento, também têm que saber identificar os problemas e saber resolver essas questões, e isso a longo prazo, porque assim, só assim será possível assegurar a qualidade que é necessário para levar à prática esses programas. Outro ponto importante trata-se aqui de um sistema mais alargado, ou seja, na criação das capacidades precisamos também de parceiros fora desse setor privado para realmente reforçar as capacidades, por exemplo, para dar o apoio, prestar o apoio técnico. E um terceiro ponto, um terceiro aspecto importante. So again, just a brief response from Francesco. Of course, Sim, muito obrigado. Aqui não temos muito mais tempo, mas passamos já a palavra ao Francesco com as suas experiências na OMS. Sim, foi de facto muito interessante ouvir do trabalho dos grupos de trabalho. Portanto, não é apenas uma questão de chegar às crianças, mas também a todo o meio envolvente. E que há, por exemplo, a responsabilidade de fazer boas compras, ou seja, as compras dos alimentos certos, dos produtos certos. Precisamos, de facto, nos debruçar sobre essa questão da aquisição, das compras desses produtos como ferramenta útil para esse sistema, porque nós temos que ver que precisamos, de facto, essas compras locais, efetuadas localmente. Vai ter um importante reflexo depois na economia local, na comunidade. A alimentação escolar e a envolvente da alimentação escolar é algo que nós levamos muito a sério, porque isso, de facto, é um dos objetivos da nossa década da alimentação. Eu sei que a Alemanha acabou de criar depois essa rede de apoio e penso que será, de facto, um importante também muito relevante na cúpula da alimentação. Cúpula Mundial da Alimentação este ano, relativamente aos padrões. É claro, relativamente à qualidade dos produtos, claro que nós sabemos quais são, de facto, produtos nutritivos, portanto, menos gordura, etc. Mas não podemos perder, de facto, de vista essa importância da produção local. Os princípios, portanto, são bem definidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Francesco. Vamos daqui a bocado ter um pouco mais de oportunidade para aprofundar um pouco esse tema. Agora, Arlene. To make a comment on each of the committees' report, each of the group report. Obrigado. Gostaria de portanto, dizer algo sobre os grupos. O número 4, que é a promoção da flexibilidade e da criatividade. Isso é muito importante e nós vimos isso durante a pandemia, durante a crise pandémica. Houve certas regras, certos regulamentos que asseguraram, de facto, que as pessoas, ou que têm assegurado que as pessoas sejam, de facto, alcançadas. Mas em situações de crise, eu devo dizer que cerca de 50% das
pessoas que realmente ficaram numa situação de crise, de emergência, já antes se encontrava numa tal situação. Portanto, isto é uma importante característica desses sistemas alimentares. Portanto, nós temos que capacitar os respectivos sistemas para enfrentar crises e situações de emergência futuras. Pleased to see the word food added to the equation, but what we're really looking for in food and nutrition. Relativamente à educação alimentar e nutricional, penso que We need to change the terminology. aqui Change. Because in some temos que mudar um pouco a terminologia utilizada, we don't just want to change porque behavior if the behavior is already appropriate. Porque não queremos apenas mudar um aspecto ou outro, não, queremos realmente induzir uma transformação profunda. Temos que pensar como é que devem ser os padrões, os estándares para uma alimentação saudável. And I'm really E sustentabilidade, claro que existem formas diferentes de sustentabilidade, todas elas importantes. and social contact, those are hugely important. Working collaborative. One of the things that we've worked for E, claro, o que também é preciso depois que haja essa cooperação. ministries, government agents in Isso foi, de facto, ou tem sido uma grande preocupação nossa, facilitar essa troca de experiências e essa comunicação entre entidades públicas e privadas e sociedade civil. Existem, já foram referidos aqui, entidades, autoridades importantes, ministérios, claro, mas faltam sempre alguns. Temos os Ministérios da Saúde, temos os Ministérios da Educação, mas então e o Ministério da Agricultura? E então o Ministério das Finanças? Esses ministérios também devem ter alguma representação. O que é importante é que nós prestemos mais atenção à produção desses alimentos. Depois temos o Ministério da Juventude e do Desporto, por exemplo, e as respectivas autoridades. Portanto, todos eles têm que cooperar de mãos dadas, porque só assim será possível, de facto, concentrar, aglutinar essa vontade política que é necessária para avançar. Em conclusão, de facto, existem alguns aspectos que já foram referidos, né, muito importantes. A crianças, a cooperação, muito importante, o contexto e o empenho. São essas as 4 palavras-chave aqui, que devem ser a nossa grande mensagem. Espero que a qualidade das vossas ligações seja melhor do que a minha, porque nem pude... Porque a minha ligação não é assim tão boa, porque não me permitiu acompanhar tudo que foi dito. Bom, Senhor Lope Santos, das Filipinas. O senhor trabalha para a autoridade central que se ocupa da alimentação para as crianças. Aquilo que ouviu agora dos grupos de trabalho, do trabalho dos grupos de trabalho, qual é o seu resumo, qual é a sua opinião? Eu não sei se já ligou o seu microfone porque não conseguimos ouvir. The Philippines and we would like to congratulate the participants and the organizers. Sim, Coming up with a very eu gostaria de felicitar os organizadores deste evento, porque de facto foram transmitidas mensagens muito importantes e nós concordamos involvement in em geral com aquilo que foi relatado dos grupos de trabalho. Precisamos dos participantes todos, even product suppliers. ou seja, temos que envolver os professores, mas também outros agentes, como os pais, etc., que têm que assegurar que a qualidade dos alimentos seja boa. Temos que cooperar com a agricultura familiar, o setor privado também tem que ser envolvido, integrado. Management and Também é importante a utilização de plataformas digitais. Precisamos de programas de monitoramento e de sistemas de
controlo. And as a central agency here in the Philippines that implements. Eu trabalho para a autoridade central aqui nas Filipinas que se ocupa dessa temática e nós desenvolvemos um modelo School gardens as well as school-based. relativamente à educação alimentar e nutricional nas escolas e também um programa de alimentação escolar. Claro, eu penso que mais tarde poderei dizer um pouco mais sobre as nossas experiências, nomeadamente com o programa de alimentação escolar. Atualmente, temos cerca de 5 milhões de crianças que são alimentadas através desse programa e For the last 2 years. são investidos cerca de 120 milhões de dólares por ano nesse sistema. E penso que com isso permitiu-nos That's all for the meantime. ter bons resultados, tanto a nível local, mas também em termos de saúde e alimentação das crianças. Muito obrigado também pela sua capacidade de síntese. Há um importante tema que temos que abordar, ainda porque referimos ao grupo de trabalho número 3, Political will, commitment and em funding. que foram referidas algumas coisas que já foram abordadas também noutros contextos. O financiamento, por exemplo, por parte do governo. Isso é importante em todos os níveis do governo e também por parte de organizações internacionais. Uma pergunta que gostaria de colocar. Não, uma pergunta do Stefan, que há pouco, portanto, participou na ronda anterior. Como cobrar os custos reais desses alimentos de boa qualidade? Prerequisite for a good, healthy human being if they eat well. So, with that, Porque realmente, se as crianças se alimentarem bem, são mais saudáveis. with your partners on the program, E a minha pergunta, tem, de facto, recursos suficientes para gastar em programas como este? Porque a alimentação, para nós, é, claro, o tema mais importante e os programas. Food is perfectly aligned, for example, with food-based dietary guidelines. Bom, And that's basically what WHO tries to do in terms of defining this criteria. sim, não, de facto é aquilo que fazemos na OMS. Nós precisamos dessa ligação realmente com os atores todos, os participantes todos e com os pequenos produtores. E é o mesmo que também fazem os colegas da FAO. Há ótimos exemplos, por exemplo, do Brasil, onde a política agrícola está orientada no sentido de promover os pequenos agricultores It's a win-win for both. para eles disponibilizarem legumes e fruta para as escolas. Isso é uma situação ganha-ganha, porque assim está a assegurar o abastecimento e, de facto, os pequenos agricultores têm compradores dos seus produtos. That UN organization can do. It's seen as an important social protection Não sei se, do ponto de vista da OMS, temos meios para fazer mais. to make an investment. They should see this as an Trata-se aqui de um programa de segurança it's not an expense. social, por assim dizer, e temos que realmente encarar isso como um investimento. Esses recursos é um investimento no futuro das crianças e no desenvolvimento das sociedades. Muito obrigada. Gostaria de perguntar a Lope. A alimentação escolar é tão importante para a alimentação, sobretudo da população mais jovem. Portanto, to get more money for gostaria de saber se nas negociações é importante, de facto, para assegurar que o governo disponibilize mais recursos para esses programas. Bom, nas Filipinas, esses programas são programas institucionalizados. De facto, há recursos orçamentais previstos para esse programa. Tal como já referi, este ano cerca de 120 milhões de dólares são disponibilizados para o programa e depois haverá um acréscimo de 3,5 milhões de dólares. Ou seja, também futuramente vamos aumentar gradualmente os investimentos nessa área. Por exemplo,
apoiamos também os agricultores, a indústria local, os fornecedores. Our technology adapters from our Food and Nutritious Institute certified. E a mesma coisa acontece aqui na transferência tecnológica. Temos institutos de pesquisa que nos portanto, que certificam produtos alimentares, géneros alimentícios nutritivos. E desta forma podemos assegurar que, de facto, o nível dos nutrientes que as crianças recebem seja satisfatório. Portanto, isso já acontece desde a mais tenra idade das crianças, lá, na idade pré-escolar. E com isto tudo, com essas atividades todas, também tornamos o setor mais dinâmico, criando uma sólida base para o mercado. Thank you very much. I'd like to sort of... Precisamos dessa vontade política forte. Muito obrigado, mas já foi referido. Muito obrigada. Eu gostaria de formular essa pergunta também a Arlene Emily. Emily, talvez, normalmente, nós analisamos a sociedade da qual se trata e lá se diz devem colocar à disposição recursos financeiros, mas não se trata apenas de recursos financeiros, trata-se de capacidades, de habilidades, de fomentar a educação e de dar a possibilidade a outros para se desenvolverem. Muito obrigada. Nós apoiamos isso. O desenvolvimento sustentável. E isso nós consideramos como sendo uma rede social de segurança. E também, claro, o acesso a recursos financeiros é importante. Nós necessitamos de condições quadro, políticas que possibilitem as coisas, com parceiros que reduzem também os riscos dos investimentos. Necessitamos de mecanismos de financiamento que reduzam os riscos. Devemos baixar preços, inclusive. Nós trabalhamos com o setor privado. E essas crianças não são apenas estudantes, são uma parte integrante da sociedade. Nós temos que considerar como colaborar com o setor privado, como garantir os produtos que eles colocam à disposição. Thank you very much. I have to agree. Tudo isso não apenas nas escolas, e sim também em outros setores. Eu tive que sorrir um pouco porque eu vi algo hoje de manhã. Talvez a Arlene queira dizer alguma coisa a respeito. But certainly know that name. And he actually had a press conference. Ronaldo, eu não sou fã do futebol. Mas ele, em uma conferência de imprensa, empurrou não sei, um software para o lado porque queria um copo de água. E por isso eu pergunto, será que isso nos mostra um comportamento sob um outro ponto de vista? Sim, um gesto como esse pode ter repercussões, efeitos. Eu penso que and we want to learn from those to keep encouraging. É importante, nós queremos aprender de outrem para mudar o comportamento. And without regard to their nutrition. Muitas vezes no marketing, o centro da questão é vender produtos e não do seu valor nutritivo. Claro, se um ator ou uma atriz famosos mostra como ele se comporta, isso é importante. No setor esportivo, por exemplo,
if they know it's going to make their bodies Se consome, isso vemos muitas vezes, uma alimentação sadia, attention to it, and if we que fortalece o corpo, que o torna mais resistente. E isso Very important question. suscita a atenção. Muito obrigada. Eu vi uma questão importante aqui no ecrã, mas Emily talvez possa responder. It's extremely important, and I think building, because we know the role of social Isso é media. um gesto importante. Nós sabemos que as redes sociais têm uma importância fenomenal para as crianças, sobretudo para adolescentes. We always try to cultivate. E eu penso que nós deveríamos trabalhar também com eles. Em vários países, há pessoas proeminentes, esportistas, músicos, etc., que nós poderemos conquistar como porta-vozes, por assim dizer. The collective positive voice and effort, Nós queremos but really around this sort of broader nutrition space or healthy diet. desenvolver uma voz coletiva, uma voz positiva em prol de uma alimentação sadia. Muito obrigada. Vamos voltar agora a alguns resultados dos grupos de trabalho. Francesco disse que nós devíamos refletir sobre o tema na íntegra. Isso é algo que é referido muitas vezes não apenas em relação à cúpula mundial de sistemas alimentares, mas aqui tudo se concentrou sobre uma forma de pensar que não é estanque, e sim que inclua várias partes que possam trabalhar em cooperação. Mas como podemos assegurar que os resultados sejam positivos e não negativos? Bem, nem sempre há situações win-win. Mas há que refletir sobre isso. Eu gostaria de citar um exemplo. Como se provoca uma mudança, marketing, publicidade, etc. Isso são possibilidades que permitem uma tomada de decisão. Todos esses elementos também têm que casar uns com os outros. Quando se trata de escolas, e tivermos uma publicidade contrária àquilo que nós defendemos aqui, então isso não seria bom. Pensemos na água, nesse exemplo citado. Children do not have fresh water in schools. So that's another. Ele não disse que não queria fazer publicidade em relação ao soft drink, e sim ele disse eu quero água. It's the water system. If we don't have clean water in schools, children are going to have bottled Então, o sistema Thank you so much. água deve ser fortalecido. Se não tivermos água limpa, potável, as crianças não têm o que beber. Muito obrigado. Eu olho agora para a Aline Lopes para a próxima questão, que talvez seja um pouco difícil. Algumas crianças não dispõem de quaisquer alimentos. Esse debate está num nível demasiado alto. Há propostas de como se pode fazer algo concretamente em situações de calamidade. A resposta rápida é: necessitamos de enquetes, de questionários sobre alimentação escolar. E nós efetuamos uma tal enquete. Trata-se da aquisição local, da compra local, que desemboca em alimentação escolar adequada. Quando se compra a nível local, então se pode também impor uma alimentação saudável a nível local. Lope, qual é a sua resposta? Bem, no nosso programa aqui nas Filipinas, temos um ritmo de 20 dias no programa. E temos
especialistas no local conhecem as exigências. Isso, claro, tudo se baseia nos recursos disponíveis a esse nível local. Isso dá-nos a possibilidade de adquirirmos alimentos saudáveis e de incluirmos no cardápio. Nós, no Ministério, desenvolvemos mecanismos que asseguram isso, também considerando a segurança alimentar e nutricional. Muito obrigada, Lope, e mais uma rodada muito rápida. Qual é a sensação que tem? Porque a coalizão para a alimentação escolar está sendo estruturada. Como veem, isso é algo que nós necessitamos, porque reconhecemos que é necessária uma abordagem sistêmica para solucionar os problemas a vários níveis. Talvez, em primeiro lugar, do Francesco. Sim, definitivamente, nós necessitamos dessa coalizão. Por exemplo, para partilhar os recursos uns com os outros. Há programas excelentes sobre alimentação escolar e programas que explicam como a aquisição pode ser estruturada de forma eficaz e propícia. Se nós utilizarmos essa coalizão, nós poderemos fazer um intercâmbio sobre as ideias e experiências. Arlene, sim, eu creio que a coalizão é absolutamente necessário. O que é novo para mim é que há um interesse tão grande da parte de países de baixa e média renda. O que é tão importante nessa coalizão é que esses países também sejam incluídos no debate. E que exista essa abordagem do peer learning, ou seja, do aprendizado interpares. Muito obrigada. O Lope, talvez, e depois a Emily. Eu creio que o programa deveria ser mantido através da mobilização dos diversos interessados. E claro que os produtores locais também deverão ser incluídos. Isso cria possibilidades de emprego nas PMEs. A pandemia teve efeitos, sobretudo para o setor econômico, e a alimentação escolar dá uma boa base de vida. Emily, eu a interrompi há pouco. Quer dizer alguma coisa? Bom, eu creio que quanto maior for a cooperação multissetorial, tanto melhor será a situação total. Assim, poderemos potenciar o que é positivo, porque se nós incluirmos as várias instâncias, elas poderão compreender o seu próprio papel, o papel da economia, do setor privado, para desenvolver uma abordagem sustentável. No setor privado, eu gostaria de me referir, sobretudo, às PMEs, as pequenas e médias empresas, onde, às vezes, as vozes são limitadas. E se nós não incluirmos as perspectivas desse setor no diálogo desde o início, então, mais tarde, fica difícil. O que eu quis dizer há pouco são as regulações ou os regulamentos, porque as empresas com as quais nós trabalhamos muitas vezes se opõem a tais regulações. Nós não somos contra as regras em si, mas queremos ver regras que criem um ambiente em que todos tenham uma postura de igual para igual.
e que também sejam positivos para o desenvolvimento nacional. Claro que as empresas estão interessadas em que a sociedade se desenvolva positivamente, a economia do país. É isso que nós queremos. Nós queremos apoiar as empresas, colocar à disposição mecanismos e ferramentas que as auxiliem a implementar e concretizar aquilo que pretendem. Muito obrigada. Bom, e aqui restam mais duas perguntas que eu gostaria de pôr aqui em cima da mesa e depois agradecer que alguém levantasse a mão para responder a essa pergunta. Será possível criar parcerias entre as escolas internacionais para, de facto, financiar sistemas alimentares escolares sustentáveis? Alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre isso? Aline, talvez? Sim, com todo o prazer. Sim, penso que é, de facto, muito complicado. Mas há algumas ferramentas que podemos utilizar. E o que é muito importante aqui que existem, de facto, essas regras. Se quisermos criar uma tal parceria, temos que assegurar que realmente as escolas possam comunicar uma com a outra. Isso pode até ser muito complicado administrar essa comunicação. E se, de facto, isso recair tudo numa pessoa só, vai ser muitas vezes difícil, pode ser frustrante e às vezes não passamos das boas intenções. Quem gostaria de responder a próxima pergunta? O financiamento desses programas é um grande desafio para países com renda baixa ou média. Existem alguns critérios que deviam ser introduzidos sobre que tipo de escolas financiar. Francesco. E a outra pergunta é: esse tipo de alimentação escolar pode ser talvez gerido pela própria escola, não? Bom, gostaria então, ou deixe-me então responder. Claro que temos programas para controlar e para dar aqui algum feedback. Claro, isso também acontece no contexto dos sistemas de segurança social. Claro que um aspecto relevante aqui é da distribuição inigual de recursos. Não podemos esquecer que o direito à alimentação é um direito fundamental e um direito de todas as crianças, mas claro que temos que levar em atenção sempre as condições locais. Lopé talvez também seja uma pessoa indicada para uma resposta a outra pergunta, que é a última pergunta do público, que é a disponibilização de hortas escolares e envolver as crianças nos cuidados das hortas escolares também pode ser um fator importante, um aspecto que também já referiu. Bom, nós temos um programa nas escolas primárias, mas também no ensino médio. E essas escolas, então, são convidadas a criarem essas hortas escolares e nessas hortas escolares, de facto, são produzidos, é produzida uma grande parte daquilo que depois é comido nas escolas, nomeadamente em áreas rurais. Temos aí hortas bastante grandes e aquilo, portanto, que é produzido nessas hortas é então processado depois como parte desse programa de alimentação escolar. E em tempos normais, ou seja, em tempos não pandémicos, as escolas eram então abastecidas através dessas hortas. A colheita, portanto, era disponibilizada diretamente às escolas. Também gostaria de referir algo em relação à pergunta anterior. Portanto, em relação à priorização dos investimentos. De facto, investimos recursos a menos nas escolas básicas, primárias.
Thank you very much, Look. Nós temos essa definição bem clara no nosso país relativamente à utilização dos fundos orçamentais, mas talvez não tenha tempo suficiente agora para entrar em pormenores. Emily, tem 30 segundos agora para dizer alguma coisa. Portanto, com base em todos os debates, todas as discussões que tivemos hoje, penso que se trata sempre de uma questão de interesse e da disponibilidade de cada um de nós para não perdermos essa problemática de vista, enfim, estabelecermos esse contacto e contribuirmos ativamente para os sistemas e os programas de alimentação escolar. Penso que essa plataforma que foi referida aqui é, de facto, uma ferramenta bastante útil, ou extremamente útil. Bom, gostaria que tivéssemos mais meia hora para continuar a discutir, mas infelizmente não temos esse tempo disponível. Muito obrigado pela sua participação, pelas intervenções. Stefan, do Grupo de Trabalho 1, gostaria de dizer ainda alguma coisa? Eu vejo isto aqui com o canto do olho. I think there is still some work out there. I wish all of you. Portanto, o que é muito importante é que as regras sejam adaptadas às necessidades em cada local. Desejo a todos muita energia para o futuro, muita força para o futuro, para poderem continuar o vosso trabalho e para depois também poderem enriquecer o trabalho na Cúpula Mundial da Alimentação e também poderem continuar o vosso trabalho. O ano 2022 está à porta e queremos então implementar esses programas, essas estratégias para melhorar a alimentação escolar. Muito obrigado, senhoras e senhores. Restam-nos agora 9 minutos e gostaria então de passar a palavra a um senhor muito conhecido porque a sua organização recebeu o Prémio Nobel da Paz, que é o Programa Mundial Alimentar. Portanto, as palavras finais de David Beasley, que é o diretor executivo do Programa Mundial Alimentar. Senhoras e senhores ministros, caros senhoras e senhores, muito obrigado por nos terem convidado a participar neste evento muito importante hoje e muito obrigado também pela liderança mundial de que deram prova. Muito obrigado. Infelizmente, a fome está a aumentar novamente. Em 2021, 270 milhões de pessoas são ameaçadas de insegurança alimentar e 34 milhões, ou muitos milhões, são ameaçados, estão em risco de emergência alimentar. Muitos deles crianças. E é por isso que os programas de alimentação escolar são tão importantes nessa luta, nesse combate à fome. Há não muito tempo, esses programas alimentares escolares eram os programas ou eram as redes de segurança mais vastas em todo o mundo. Em 2020, 65 milhões de crianças no continente africano receberam alimentação escolar e em poucos anos, portanto, esse número chegou de metade, portanto, duplicou. Mas a pandemia destruiu muito desse avanço. Portanto, e fez com que muitos milhões depois de crianças não tivessem refeições. As organizações mundiais internacionais fizeram muito, por exemplo, trabalhando com o WFP, PMA, para abastecer, de facto, essas escolas, as crianças, as famílias, também através do dinheiro, etc. Mas estimamos que 370 milhões de crianças, devido ao encerramento das escolas, já não receberam refeições. E hoje em dia, mais de 200 milhões de crianças ainda não têm acesso a esse tipo de programas, porque é, muitas vezes, a única refeição que essas crianças recebiam por dia. E temos que, de facto, de reverter essa tendência. E porquê? Sem incentivos, como, por exemplo, da alimentação ou refeições grátis, as crianças talvez já não voltem para as escolas. Por exemplo, muitas raparigas, meninas que têm que trabalhar para a família ou têm que tratar de outros familiares e talvez alguns até são obrigados a casarem-se. A alimentação escolar faz com que as crianças regressem para as escolas, onde recebem a educação e a alimentação que necessitam para aprender e para crescer. Em segundo lugar,
Em países afetados por conflitos, os programas alimentares escolares são um fator para estabilizar esses países, para reintroduzir um pouco de normalidade. E com as escolas abertas, as crianças são abrigadas do perigo. Em terceiro lugar, programas de alimentação escolares podem também ajudar ao tecido económico local para sobreviver, tornar-se mais sólido, criar empregos, por exemplo, para mulheres, apoiando os produtores locais e apoiando os sistemas produtivos locais. E isso tem grandes efeitos. Um estudo da Harvard indicou que cada dólar indicado tem um retorno de $9, porque crianças saudáveis e bem educadas, de facto, vão tornar-se adultos produtivos mais tarde. Todos nós sabemos que esses sistemas alimentares escolares, que a ampliação e a solidificação desses programas é um trabalho conjunto. Não podemos fazer isso por nós, sozinhos. Não, temos que trabalhar em conjunto para enfrentar esses desafios. Portanto, todos nós temos que assumir as nossas responsabilidades, governo, agências da ONU e também o setor privado e as próprias famílias. Este ano, a PMA, os governos da Finlândia, França, Alemanha, Senegal, Honduras e outros vão juntar-se com outros governos e outros parceiros para criar a coligação para a alimentação escolar, para assegurar que todas as crianças em todos os países do mundo até 2030 tenham acesso à alimentação escolar. A Alemanha, de facto, tem aqui um papel muito importante nessa coligação e gostaria de agradecer cordialmente a Sra. Ministra Klöckner e a sua equipa por darem esse modelo. Temos que passar a palavra aos atos. Nós, enquanto organizações, estamos disponíveis para cooperar com todos, para assegurar que nenhuma criança, independentemente de onde viva no mundo, nenhuma criança não fique sem uma refeição escolar. Depois, nesta pandemia, é mais importante que nunca que aproveitamos as possibilidades e criemos o mundo em que nós queiramos viver. Está na altura de cooperarmos enquanto parceiros para atingir esses objetivos para o bem dos nossos filhos. E agora? Em nome dos organizadores desse evento, eu gostaria de convidar o Sr. Feiler para as palavras finais. Muito obrigado ao Sr. Beasley, que muito contribuiu para manter esse tema na agenda e agora fez com que se juntassem muitos atores. Muito obrigado por esse empenho porque isso é muito importante, porque os nossos objetivos conjuntos só podem ser alcançados se as nossas capacidades, sejam esforços, são unidos a nível internacional. Essa coligação para a alimentação escolar mostrou o que podemos fazer em conjunto para, de facto, pôr o tema em cima da agenda. O que queremos é aumentar o número de crianças com acesso a alimentação escolar e aumentar a qualidade dessa alimentação. Gostaria de agradecer à cooperação do Programa Mundial Alimentar e as outras organizações, OMS, Unicef, Unesco. Muito obrigado, então, pela vossa cooperação. Gostaria de lançar um olhar para o futuro, porque esta conferência que chega agora ao fim também é um marco importante até chegar à Cúpula Mundial da Alimentação em setembro. Para nós é uma enorme oportunidade para assegurar que em todas as áreas os nossos sistemas de alimentação estão preparados para o futuro. A segurança alimentar para uma população mundial em crescimento e adaptando-nos às alterações climáticas. Eu estou convencido de que esta conferência deu um contributo para fazer avançar esta temática. Nós, enquanto Ministério Federal da Agricultura e Alimentação da Alemanha, nós vamos continuar a empenhar-nos em prol de uma melhor alimentação escolar a todos os níveis. Portanto, e aqui volto a convidar todos os participantes para se juntarem a nós nessa coligação
Espero também ter aguçado o apetite para se juntarem à rede peer-to-peer entre pares que será coordenada pela Alemanha. Para acabar, gostaria de agradecer a todos aqueles e todas as instituições e pessoas que nos bastidores contribuíram para o sucesso desta conferência deste ano. É para mim uma enorme satisfação termos posto em prática esta conferência e espero também que tenhamos dado bons incentivos para o vosso trabalho. Portanto, declaro então por encerrada esta conferência deste ano e então até breve, até a próxima. Muito obrigado. And it's a big thank you and a big smile from me from the pop-up studio. Muitíssimo obrigada também da minha parte do estúdio de Berlim. Eu espero que todos tenham agora a energia necessária para continuarem a tratar desse tema urgente e que tenham aproveitado bem essa conferência de 3 dias e que tenham gostado. Eu espero que os esforços levem na direção certa e dentro de alguns dias poderão verificar nesse website, o stream estará disponível para todos aqueles que não conseguiram participar hoje. Com isso, meu muito obrigada e até a vista.